Meu terreno, minhas regras, eu vou construir o que eu quiser e dane-se a prefeitura. E quem mais vir me encher o saco? Meu nome é Leila Brito, eu sou engenheira civil e hoje eu venho aqui falar pra você um assunto bem polêmico. Coisas que as pessoas não gostam de ouvir, que é a realidade. Trago pra você aqui formas fáceis de fazer com que o fantasma da burocracia não te assuste, possibilitando que você se torne uma pessoa confiante e segura para exercer a sua tão sonhada profissão dentro da construção civil. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre construções que não obedecem aos índices e parâmetros construtivos urbanísticos. Acontece que cada terreno tem suas próprias leis. Sim, você pode morar em uma determinada cidade e você ir na cidade do lado da sua e você descobrir que aquela cidade tem leis diferentes da sua, ou melhor ainda, você pode morar em um bairro, em um loteamento e você descobrir que o seu terreno tem uma legislação e o seu vizinho da frente tem outra legislação. Pasme-se. Então, por isso, é muito importante que você contrate um engenheiro, que você contrate um arquiteto, que você tenha responsáveis técnicos que te auxiliem para você fazer a sua construção de forma coerente, de forma assertiva, para não te prejudicar na hora de valorizar o seu imóvel com a documentação. Acontece que as pessoas, talvez por não saber ou por malandragem, preferem construir de forma clandestina e no país como o nosso, que a fiscalização quase não existe, acontecem muitas obras de forma clandestina. A gente vê a todo momento obras sem placas e sem responsáveis técnicos. Mas o que as pessoas não querem enxergar é que existem essas leis para benefícios próprios. Sim. Então, quando você diz, ou quando você escuta um cliente dizendo, quando você escuta uma pessoa, um proprietário de um terreno dizendo, meu terreno, minhas regras, eu vou construir o que eu quiser, você precisa pegar na mãozinha dessa pessoa e fazer o que eu vou fazer com você aqui nesse vídeo hoje. E explicar quais são os benefícios de você obedecer essa legislação. Primeira coisa, essas legislações municipais, nós chamamos elas de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo. O que ela significa? Você não precisa saber esses termos técnicos, deixa para nós, engenheiros e arquitetos, que iremos ter que falar a linguagem técnica dentro da prefeitura. O que você precisa saber é só que essas legislações foram criadas de acordo com cada município e com cada tipo de vivência das pessoas naquele local. Então, normalmente, esses estudos são feitos por arquitetos que estudam a urbanística daquela cidade, daquele determinado bairro, para conseguir colocar qualidade de vida naquele local. Tanto da parte de saneamento, parte de estética, parte de sustentabilidade e muitas outras funcionalidades que a gente acaba passando desapercebido por não ser dessa área. E aí você só pensa em meu terreno, minhas regras, quero construir o que eu quiser. E não funciona dessa forma. Por exemplo, os arquitetos fizeram essa legislação aí do seu bairro, e aí você veio me contratar e eu disse para você que você precisa fazer um recuo obrigatório mínimo de 6 metros. E o seu terreno tem 10 de frente por 25 de comprimento e você diz, mas Leila, eu vou ter que perder no mínimo 6 metros na frente? Ah, não. Pelo amor de Deus, não, eu vou usar esses 6 metros da frente aí para construir minha área de lazer, para fazer a minha garagem, é meu, eu tô pagando imposto, por que essa pessoa vem mandar no que é meu? Então eu não vou pagar imposto, se tá na matrícula meu nome lá, se eu tô pagando imposto, por que eu não posso fazer o que eu quero? Simples assim. O responsável técnico, ele fez essa legislação com base em estudos dizendo que o recuo obrigatório frontal precisa ser no mínimo 6 metros para garantir o seu conforto. Aff, que conforto que eu vou ter em 6 metros? Então tá, provavelmente essa sua rua é uma rua movimentada ou talvez seja até uma avenida que passa ônibus, que tem hospital, que tem indústria, que tem escola. Ali provavelmente é uma região movimentada 24 horas por dia. E se você quer construir a sua residência ou se você vai construir o seu comércio, pode ser também que você queira usar esse espaço para fazer o seu comércio. Você tem que pensar que existe uma funcionalidade daquele local na qual você vai precisar de silêncio, de conforto acústico, de conforto térmico e aqueles 6 metros, além de te garantir um distanciamento dessa avenida na qual passa ônibus, na qual passa caminhão, na qual passam crianças saindo da escola, fazendo barulho, fazendo algazarra entre intervalo de entrada e saída escolar.
E além de tudo isso, também tem a incidência solar, a iluminação e a ventilação, que se a gente faz as construções muito grudadinhas uma na outra, a gente não deixa espaço para a entrada de sol, para a entrada de ventilação, fazendo com que aquele seu local seja um local confortável, mantendo iluminação e ventilação ideal e não fique um lugar salubre, um lugar impossível de se viver com saúde. Tudo isso é pensado em normas técnicas e estudadas por nós, responsáveis técnicos, engenheiros e arquitetos, que vamos proporcionar para vocês, clientes finais, na hora de vocês terem a sua construção ideal. Então, quando você diz, meu terreno, minhas regras, vou fazer o que eu quiser, infelizmente a gente tem as leis que precisam ser cumpridas e as pessoas não entendem que essas leis são de uso para benefício do próprio morador, do próprio usuário daquele espaço. O mesmo se aplica para os recuos mínimos laterais, para o recuo do fundo, o mesmo se aplica para a taxa de ocupação máxima. Então você tem um valor máximo que você pode construir no seu terreno. Por quê? Eu quero construir 3 pavimentos. Tá bom, mas aí você constrói 3 pavimentos e todos os outros vizinhos seus constroem somente 2 pavimentos. Só a sua construção vai ficar mais alta. Você vai ter maior índice de vento, a sua estrutura vai precisar ficar mais resistente, coisas que se você não quis obedecer nem a arquitetura, você vai lá pensar em projeto estrutural. Mas tudo bem, eu quero gastar mais por isso mesmo, tá? Só que vai ficar esteticamente feio. Sem contar a parte estética, você vai olhar todo mundo do mesmo tamanho, todo mundo tem uma altura máxima de 9, só você fez 12 metros de altura. Sem contar a parte feia de você ser o único exclusivo saltante na sua rua, ainda entra a questão do saneamento básico. Provavelmente aquela rua não foi feita para comportar a quantidade de pessoas que necessariamente precisa ocupar os 3 pavimentos. Você vai fazer 3 pavimentos, cada andar uma residência, cada andar vai ser um apartamento, uma casinha. Aquela quantidade de esgoto gerado, a sua rua não tem instalações necessárias para comportar. Então, o seu impacto de vizinhança não condiz, não vai ser atendido se você fizer esse tipo de construção. Então, não é simplesmente, deu a louca lá no prefeito, o prefeito criou essa legislação junto com a Câmara Municipal, foi aprovada e eles disseram que você não pode construir 12 metros, que você só pode construir 9 metros porque eles estão contra vocês. Eu sei que a gente tem várias questões polêmicas com a parte política. Mas a gente precisa entender, antes de achar que é perseguição, a gente precisa entender por que essa lei existe. Qual é o benefício que essa legislação vai trazer para mim? Realmente faz sentido? Não faz sentido. Beleza, então eu vou me unir com a sociedade e fazer campanhas, protestos para que isso deixe de existir. Mas você já parou para pensar que tem algumas coisas que podem ser feitas a seu benefício, a seu favor? E essas legislações de índices de parâmetros construtivos, elas são feitas por nós, responsáveis técnicos, normalmente os nossos amigos arquitetos que fazem essas legislações para atender de forma confortável as pessoas que irão habitar as residências, os comércios, daquelas ruas, avenidas, bairros, para que a cidade funcione de forma confortável. Bom seria se esses estudos fossem feitos antes de cada uma da cidade começar a existir. Vai nascer uma cidade, vai nascer um bairro, vamos lá, vamos fazer esse estudo e todo mundo vai obedecer. Ainda é meu sonho que isso aconteça no Brasil, mas infelizmente as coisas vão acontecendo rapidamente. Esses estudos precisam ser feitos com as instalações das ruas já feitas, com as construções já em andamento, e as pessoas acabam deixando as obras acontecerem de forma clandestina, que eu já expliquei em outro vídeo aqui pra você, e não querem saber de obedecer legislações que são para benefícios próprios. Então não seja um tipo de pessoa dessa forma. Muito pelo contrário. Ainda convido você, se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, a compartilhar isso com mais e mais pessoas para fazer com que a construção civil seja benefício para todo mundo, para que a construção civil seja aceita e todo mundo entenda que engenharia e arquitetura serve para qualquer tipo de obra e para qualquer tipo de pessoa. Nós trabalhamos a favor da população brasileira. Então, quanto mais profissionais trabalhando de forma coerente, quanto mais clientes, quanto mais público final entender a importância de se ter uma obra bem feita, mais a construção civil vai crescer no nosso país. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber notificação de mais vídeos e ajude o meu canal a crescer cada vez mais para que eu possa atingir mais e mais pessoas, para que as pessoas entendam quais são os benefícios de uma construção civil bem feita, com um responsável técnico acompanhando o seu projeto e a sua execução. Até o próximo vídeo. Tchau!